está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar, o assunto é Jesus e hoje vamos aprender sobre como o conhecimento espiritual nos liberta de situações de violência, pela vida no combate à agressão contra a mulher. Essa é a reflexão do programa de hoje, inclusive celebrando os 18 anos da Lei Maria da Penha no Brasil, um grande marco legal que funciona como referência, inclusive para outros países, né, para o enfrentamento das situações, especialmente da violência doméstica. A violência é inadmissível em qualquer contexto e precisa ser olhada de forma ainda mais séria, com ainda maior coragem quando se estabelece num lar. Porque esse deve ser o lugar da segurança, do amparo, do amor, do respeito incondicional. Então precisamos, com as ferramentas de paz que Jesus nos entregou, enfrentar essas circunstâncias e preveni-las também. Você já pode participar do nosso programa, trazendo seu ponto de vista, sua dúvida, compartilhando as suas reflexões e aproveite para envolver o seu nome e os nomes dos seus entes queridos na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces do Templo da Boa Vontade. Participe pelo nosso WhatsApp, código 11 99801 1242. E iniciamos o nosso programa com esse brado de devoção ao Cristo, de decisão no amor que Jesus nos ensina a viver. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Essa disposição no bem nós vamos renovar agora, estudando juntos o Evangelho do Cristo de Deus, a sua boa nova de paz. Vou te apresentar os convidados dessa edição, alguns deles. Sejam bem-vindos. Participando conosco via internet de Maringá, no Paraná, o irmão Pedro Rafael Valadares. O irmão Pedro Rafael é pregador ecumênico da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e responde pelo Ministério Sul da Religião Divina. As nossas boas-vindas. Aqui nos nossos estúdios, o irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responsável pelo Ministério Digital da Religião do Amor Universal. Vamos juntos à Bíblia Sagrada, a ensinamentos sérios e profundos e libertadores também, que Jesus nos traz. Hoje, vamos ao registro do evangelista Mateus, capítulo 5 do Evangelho de Jesus, versículos de 33 a 37, quando Jesus completa o que foi dito aos antigos dos juramentos. E estudaremos essa passagem em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Como está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim quando é sim, não quando é não. O que disto passar vem do maligno.
diversas circunstâncias e realidades da nossa vida. E encerra-se essa passagem, irmão Alain Mateus, com uma advertência muito importante para o enfrentamento da violência doméstica, para que possamos, como comunidade, né, como sociedade, mas também como indivíduos, né, possamos nos responsabilizar pelas nossas atitudes, não dando margem para que a nossa sociedade continue tolerando, né, essas atitudes de violência, a agressão como parte dos relacionamentos. Então é preciso que haja um posicionamento claro de todos nós, que não sejamos cúmplices desses contextos, né, que fazem tanto mal a tanta gente todos os dias. É verdade. E Jesus está dizendo aqui que não é para promover o juramento, para a gente fazer determinado juramento, mas não quer dizer que a gente não tenha compromisso, né, com as leis espirituais e, em especial, em cumprimento a essas leis espirituais, a gente respeitar as pessoas à nossa volta. A gente proporcionar felicidade, satisfação, realização espiritual, e para isso a gente precisa tratar os outros da melhor forma possível, a começar dentro do nosso próprio lar. O Paiva Neto, num dos seus artigos no blog paivaneto.com, ele fala justamente isso, quer dizer, os valores, os comportamentos que a gente alcançar em família são aqueles que nós vamos transportar para a sociedade. Então, o que nós estamos construindo dentro do nosso próprio lar está firmado na harmonia, nos valores do Cristo, de amor, de responsabilidade espiritual, daquilo que nós estamos falando e honrando para com as pessoas à nossa volta, né? No sentido de até de proteção das mulheres, os homens terem esse compromisso, terem essa responsabilidade, né? O compromisso com a sua família, com a felicidade não só para si, mas com a felicidade com todas as pessoas que estão à sua volta. Então o Divino Mestre vai trazer aqui nesse versículo 37 isso, a tua palavra, né? Seja sim quando sim, não quando não. Então até ele repete, né? O sim pela palavra, mas o sim também pelo comportamento, quer dizer, o comportamento, a atitude que vai endossar aquilo que você está assumindo. E nesse contexto, né, de você entender aquilo que é certo e promover aquilo que é certo, o juramento é dispensável. Você não precisa dizer, eu juro que agora eu não vou fazer mais tal coisa, ou eu juro que agora eu vou adotar determinado comportamento. Não, eu não vou fazer mais tal coisa, que é prejudicial para as pessoas à minha volta, que vai magoar, que vai ferir as outras pessoas, que vai deixá-las tristes. Quais são as providências, né? O que eu vou fazer para deixar de agir dessa forma? E se eu não quero fazer assim e ainda tenho dificuldade, né, em mudar a minha atitude, o que eu vou fazer? Para quem eu vou pedir ajuda? Nós, em família, vamos recorrer a quem? Ao suporte psicológico, médico, enfim, espiritual, né? Os pregadores ecumênicos da religião do terceiro milênio, as pregadoras ecumênicas da religião divina, inteiramente à disposição e abertos a esse diálogo em família, para nos firmarmos no Cristo de Deus, nessa base de conhecimento e de vivência espiritual que Jesus nos ensina a cada dia. Porque é essa convocação mesmo, irmão Pedro Rafael, pela nossa definição, para não nos perdermos em palavras vazias, mas assumirmos a nossa responsabilidade espiritual em cada pensamento, palavra e atitude que nós alimentamos na nossa vida. Sim, porque aqui o Mestre Jesus nos faz um convite à questão do juramento. Geralmente, essa pessoa que promove esse juramento, ela já está fazendo para encobrir determinadas atitudes que não melhoraram. Então ela vai ali e fala assim, não, eu juro que agora eu vou melhorar. O irmão Alain, muito feliz, falando conosco e dizendo assim, não, então que tal já promover a atitude em si do que a palavra do juramento? E aí a gente começa a pensar e refletir que quando você firma um contrato que é material, que faz parte, né, do nosso convívio de casamento, ou quando você vai assinar lá a certidão de nascimento do seu filho, da sua filha, quando você promove qualquer vínculo de amizade, de respeito, a partir dali, Jesus vai nos ensinar que o nosso sim, quando é sim, ou não, quando é não. Por quê? Porque eu que firmei esses compromissos, eu disse assim, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou estabelecer aqui uma amizade, um vínculo bom com as pessoas que estão à minha volta. Eu não disse assim, olha, eu vou começar isso daqui porque eu vou agredir, eu vou tratar mal, eu vou subjugar, Ninguém faz assim. Aí o que passa disso, das atitudes que a gente vai ter dali para frente,
é o que vem ainda de situações malignas do coração. Porque a gente não está combatendo pessoas, mas as atitudes. Quando eu vejo algo acontecendo, qual é a minha atitude? O que eu faço para beneficiar ou para ajudar aquela pessoa que está sofrendo uma agressão? O que eu faço quando eu ouço um pedido de ajuda? Então eu quero mudar as coisas, eu quero falar do mundo da mudança, mas como que eu ajo no momento que eu vejo uma mulher em risco, uma jovem em risco, uma criança em risco? O que eu posso fazer para contribuir para aquilo não ocorrer? E aí fala assim, briga de marido e mulher, não mete a colher. Não, hoje a gente tem sim a proteção para todos. E todos merecem ser protegidos. Ninguém nasceu e tem um karma de ser agredido. Ninguém tá ali porque... Aí você fala assim, não, isso daí é de outra vida. Não, a gente tem que ser protegido, amparado, porque o objetivo da gente ter reencarnado é aprender a se amar. Esse é o grande juramento, esse é o grande compromisso que nós precisamos viver para ter condições, né, de sermos, inclusive, reconhecidos por esse compromisso. Recebemos agora a pregadora ecumênica da religião divina, a irmã Aline Cassuriaga, participando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Irmã Aline, a grande questão é essa, não é que nós vamos ser julgadores, palmatórias do mundo, quem somos nós, né? Não se trata de vingança nem injustiçamento quando a violência doméstica acontece, mas é preciso agirmos com justiça, com a coragem que Jesus nos apresenta, né? Como a sua grande vocação de amor é uma vocação corajosa, que enfrenta aquilo que precisa ser corrigido. Exatamente, Jesus em momento algum deixou de corrigir o que quer que fosse, pelo contrário, ele sempre mostrou didaticamente o que era preciso fazer para conquistar, portanto, o reino dos céus, que não é algo longe, é algo que a gente precisa trazer para a nossa vivência, dentro do respeito, dentro do espírito de companheirismo até mesmo, que a gente precisa aqui na Terra desenvolver. Há quantos e quantos anos Mão Paiva fala que falta humanidade à própria humanidade. Então é não sermos indiferentes com a dor do outro, é estarmos sim com aquele olhar atento, compreendendo, acolhendo, instruindo. Hoje, quando fala-se muito dessa violência doméstica, lembra-se do que traz para os filhos, a marca que fica para eles, que depois também irão constituir as suas famílias, que precisarão estar firmes, com um caráter na honestidade, com um caráter que faz com que o companheirismo de fato possa imperar dentro de um lar. Então, quando a gente observa que o desdobramento é muito grande, aquela mulher que ali está sofrendo aquela violência doméstica, terrivelmente padecendo, muitas vezes por dores que ela fica até mesmo calada diante de uma sociedade que é tão julgadora, enquanto o nosso olhar deve ser o olhar do acolhimento, o olhar do apoio, ter essa atenção maior de que maneira que eu posso auxiliar, não é expor, não é querer meter-se, julgar quem quer que seja, mas é se dispor muitas vezes para este auxílio que aquela pessoa que é nossa irmã em humanidade, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, Mãe Universal que é Deus, está precisando do nosso apoio. E aí a gente lembra das inúmeras ações da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que se coloca, portanto, junto a todas as pessoas que padecem dos mais diversos males, para levar uma palavra de conforto, para levar um esclarecimento espiritual, para mostrar que a pessoa não está sozinha diante daquela dor. Exatamente. Então a pessoa está passando por uma situação difícil, que nós nos lembremos de ter misericórdia, compaixão, né? E demonstrar isso na nossa atitude. Como Jesus acolheu as pessoas que viviam tragédias, viviam sofrimentos imensos. O Cristo não ficou medindo o passado de ninguém, como até problematizava o irmão Pedro Rafael. Isso é coisa de outras vidas. Bom, se fosse de outras vidas, era para nessa agora resolver, né? Não é para continuar em ciclos eternos de perseguição. Então, o que nós podemos fazer para resolver, para não estender essas condições de sofrimento que não são admissíveis, né? Nós amamos Jesus, então nós precisamos aprender a ser corajosos, como Jesus sempre foi e continua sendo. Seguimos agora no nosso estudo com esse artigo extraordinário, Beijing mais 25, o protagonismo da mulher na construção da paz. Escreve o irmão Paiva. A necessária proteção no lar. Em geral, as primeiras a sofrer os danos lastimáveis das conflagrações planetárias são justamente as mulheres e as meninas, aliás, todas as crianças.
Portanto, observamos o perigo iminente ainda rondando os bons ideais de vê-las libertas e amparadas nos próprios lares. A violência contra elas é triste realidade, que se abate nas mais diversas regiões do mundo, até mesmo nos países que já avançaram nas leis que as protegem. Ou seja, não está circunscrita às áreas em conflito declarado. Há uma espécie de guerra disfarçada que espreita nossos lares, comunidades, empresas, municípios, estados, religiões. Onde houver a violência, ali estará a horrenda face do ódio. Esse torpe semblante foi conhecido pela valente enfermeira britânica nascida em Florença, a então capital do Grão-Ducado da Toscana, atual Itália, Florence Nightingale. Ela lutou para quebrar as retrógradas convenções no que se referia ao papel da mulher na sociedade de sua época e acreditava ter sido chamada por Deus para servir a um grande propósito. Que lindo, né? Com muita coragem ela foi servir esse grande propósito. Continuou o irmão Paiva. Com sua abnegação, levou consideráveis avanços ao campo da saúde na era vitoriana. Ao longo de sua inestimável contribuição no cuidado para com os soldados ingleses durante a Guerra da Crimeia, a Dama da Lâmpada, como era conhecida, declarou com propriedade em carta datada de 5 de maio de 1855. Vamos às palavras dela. Ninguém pode imaginar o que são os horrores da guerra. Não são as feridas, e o sangue, e a febre, maculosa ou baixa, ou a disenteria, crônica e aguda, o frio e o calor e a penúria, mas a intoxicação, a brutalidade embriagada, a desmoralização e a desordem por parte dos inferiores, a inveja, a maldade, a indiferença, a brutalidade egoísta por parte dos superiores. E continua o irmão Paiva depois dessa análise tão impactante. Vale também relembrar aqui trecho do discurso de Sojourner Truth, pregadora pentecostal e ativa abolicionista afro-americana, proferido em 1851 durante a Convenção pelos Direitos das Mulheres em Akron, Ohio, nos Estados Unidos, na qual era a única pessoa negra presente. No referido evento, em que se discutia o empoderamento feminino pelo direito ao voto e ao trabalho, Truth denunciou a invisibilidade imposta às mulheres de sua etnia, afastadas daqueles debates por questões raciais. Declarou ela com propriedade. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para meus braços. Eu arei e plantei e juntei a colheita nos celeiros e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto como qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E não sou uma mulher? Pois bem, meus amigos, então essa força atravessa os tempos e nos encontra. E o irmão Paiva nos traz essa reflexão nesse artigo poderoso para nos acordar espiritualmente, moralmente também. E ele prossegue. Embora diante de um quadro tão severo como esse descrito, e infelizmente presente em pleno século XXI, jamais nos esqueçamos desta máxima do célebre cientista, médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro Dr. Oswaldo Cruz. Não esmorecer para não desmerecer. E volta o irmão Paiva nos convidando à luta, a nos mexermos, a mudarmos a realidade. Igualmente ressalto em minhas palestras fraternas que se é difícil, comecemos já, ou melhor, ontem, porquanto resta muito a ser feito. E não se pode conceber qualquer empreendimento que vise a solução dos males terrestres sem a participação efetiva das mulheres de todas as etnias, credos e mesmo as que não o possuem.
Bom, o artigo é gigante, assim, em muita força, em muita amplitude, mas, irmã Aline Cassuriaga, gostaria do seu primeiro destaque diante de toda essa potência que está diante de nós e da necessidade de sermos também nós corajosos, como essas mulheres e homens foram antes de nós, enfrentando crueldades terríveis, inclusive maiores do que aquelas que nós conhecemos, assim, por experiência pessoal, né? Sim, olha, inicialmente eu deixo aqui em nome de todas as mulheres de boa vontade agradecimento ao irmão Paiva, que traz esse reconhecimento, que utiliza aí de todas as mídias, de todas as plataformas, de todos os recursos que são possíveis para levar este esclarecimento, esta orientação, para que as vozes se unam em prol, então, de um mundo melhor e de uma humanidade que realmente seja mais feliz, em que todos possam se entender, se respeitar como seres humanos. Mas, em especial, quando ele fala, está aqui no segundo parágrafo, quando ele diz que é uma espécie de guerra disfarçada, que espreita nossos lares, comunidades, empresas, municípios, estados, religiões. Onde houver a violência, ali estará a horrenda face do ódio. Então ele fala para a gente do nosso dia a dia, da rede a qual nós estamos participando, em casa, na faculdade, no ambiente de trabalho, onde quer que nós estejamos. Muitas vezes velado ali está o ódio, está essa vontade de vencer a qualquer custo, de se colocar acima das pessoas porque são de gêneros diferentes, porque têm escolhas de vida diferentes. Ora, se todos nós somos vindos de o mesmo DNA espiritual e que, portanto, estamos aqui para passar por essa experiência de evolução, de preparo, de aprimoramento espiritual, porque seremos uns inferiores diante de outros. O que precisamos é buscar uma igualdade no sentido da competência, do espaço aberto para que as ideias sejam colocadas, que todos possam demonstrar ali os seus talentos. Então, esta voz com que o irmão Paiva hoje nos oportuniza estarmos aqui numa comunicação, levando este assunto, tratando com o respeito, com aquilo que ele realmente merece, mostrando que todos nós precisamos encarar os fatos, aumentar esta rede de apoio em torno daquelas mulheres que sofrem qualquer tipo de violência. É verdade. Isso significa, irmão Pedro Rafael, responsabilidade cidadã aqui na Terra, mas também responsabilidade cidadã espiritual, porque responderemos diante da lei de Deus pelo que fazemos e também pelo que deixamos de fazer, né? A omissão também tem o seu preço. A omissão é muito complicada, né, para a nossa sociedade, para esse mundo que a gente vive. A gente viu ali o relato que o irmão Paiva trouxe e que nos emocionou, porque o irmão Paiva pôde trazer esse artigo para o mundo todo, para que todos pudessem ter esse acesso. E ali ele coloca uma pessoa que estava sendo invisível e calada pela sua etnia. Aqui no nosso país, mesmo nos dias atuais, a gente tem isso ainda, tanto pela etnia, quanto pela naturalidade, pela sexualidade, pela classe social. Então a gente vê muitas pessoas nessa situação e outras pessoas com possibilidade de auxílio se omitindo. E a omissão, nesse caso, ela torna essa pessoa cúmplice de toda aquela situação. A gente tem que compreender que a gente não é isento e não se responsabilizar pelas situações que ocorrem à nossa volta. Parece que é assim, eu estou olhando a minha casa e minha casa está tudo certo, então eu sou indiferente ao que acontece do meu lado, porque aqui está protegido. E essa não é uma realidade para quem é cristão, porque o Mestre Jesus, ele vai dizer que era para que nós aprendêssemos com ele a nos amar. E a partir disso, a partir desse amor disponibilizado entre todos, é que a gente seria reconhecido como discípulo dele. É o único modo, inclusive, da gente ser reconhecido como um cristão. É quando a gente ama e a nossa capacidade de incluir pessoas neste amor. Se eu tenho alguma restrição dentro de mim ainda, essa restrição ela vai precisar ser retirada. Como que eu vou fazer isso? Eu posso conversar com alguém, eu posso falar, olha, eu tenho esse preconceito, eu tenho esse modo aqui de pensar. Como que eu posso melhorar essa situação? Porque tem pessoas que tratam mal, pessoas que é de uma classe social que ela acha que não é a dela, compatível com a dela, ela trata mal.
A gente viu aí vários relatos de pessoas sendo maltratadas, até que fazem entrega por aplicativo, de ter briga, de ter que chamar a polícia por essa situação. E assim tantas outras. É porque a gente não está aqui escondendo o que está acontecendo na comunidade e na sociedade. A gente está vendo. A ideia não é julgar, mas é a gente participar de um projeto de solução. O que nós devemos fazer, então? Né? Se não vamos nos omitir, Jesus nunca incentivou justiçamento, vingança, não é para sair linchando ninguém, até porque quem somos nós, né, para avaliar, para agir e ser a voz da justiça. Mas nós temos responsabilidades, sim, do exercício dessa justiça e dessa cidadania. Nós vemos num país, por exemplo, que tem o Disque 180, o Disque 100, canais de denúncia, canais de busca de ajuda. Se a gente não sabe fazer nada, não pode fazer nada neste momento materialmente, claro, vamos fazer a nossa oração, buscar a inspiração espiritual e vamos tomar essa medida simples para que o socorro chegue, para que aquela pessoa que está numa situação vulnerável tenha o apoio emergencial que ela precisa para sair daquela circunstância. E nós trazíamos, irmão Alain Mateus, um artigo muito forte, chamado Beijing mais 25, o protagonismo da mulher na construção da paz. Queríamos ouvir o seu comentário para o destaque que trouxemos há pouco. Sim, é muito importante, né, os destaques que o irmão Paiva traz aqui, porque é preciso, né, inclusive ele trazendo as palavras da Florence Nightingale, da Sojourner Truth, para que o problema venha à tona. Quando, por exemplo, uma mulher vai fazer um doce, um homem, qualquer pessoa vai fazer um doce e o doce de leite, por exemplo, quando a nata sobe, né, você precisa tirar. Então, precisa vir à tona, precisa se evidenciar para remover. Comparação simples que a gente usou porque não dá para se mascarar, não dá para esconder, não dá para você varrer para debaixo do tapete. Porque um drama se mascara não resolve, né? Se mascara não resolve. E aí o sofrimento se prolonga, os karmas, os débitos, as dores, né? E é interessante quando o irmão Paiva traz aqui o depoimento da Florence, porque dá a impressão, assim, tem-se a percepção de que na guerra há uma licenciosidade, há uma permissividade para se promover o mal, para se ferir, para se maltratar, para matar, para agredir as outras pessoas. A gente pode transportar isso para o lar, porque se no lar há uma licenciosidade para se promover o mal, para se instalar a violência, então está havendo um ambiente de guerra. A começar dentro dos próprios corações, daquele que promove ou daquela que promove, porque há um conflito muito grande interiormente no coração dessa pessoa que precisa ser solucionado, da pessoa que sofre a agressão também, que precisa também ter o seu coração pacificado, ser auxiliada. Então, qual é o auxílio que vai precisar entrar nesse contexto? Quais serão os agentes, né? É um auxílio médico, psicológico? A pessoa que promove a agressão está disposta a renovar suas atitudes para imediatamente interromper com aquele ciclo de violência? A pessoa que está sofrendo aquelas agressões, que tipo de auxílio ela precisa, né? Auxílio psicológico, policial, jurídico, auxílio espiritual em primeiro lugar. Quais pessoas, amigas ali que fazem parte, inclusive, daquela rede de apoio, familiares, amigos, conhecidos, vão poder entrar para poder ajudar, para que aquela paz volte a se instalar nos corações, naquele ambiente familiar, para que aquele ambiente familiar seja propício para a evolução espiritual, para o aprendizado, para o companheirismo, para não serem adversários uns dos outros, os integrantes daquela família, mas para que sejam apoiadores uns dos outros, naquilo que assumiram espiritualmente realmente, de se renovarem, de se melhorarem, de evoluírem, de avançarem na direção do Pai Celestial. E aí é o compromisso entre todos nós, em humanidade realmente, para que esses ciclos de violência não se repitam, nem no contexto global, nem no contexto micro, né, individual, do núcleo familiar, pois a gente aprende na religião do terceiro milênio que é no núcleo familiar é que se disparam as grandes transformações, as transformações mais duradouras, né, mais fortes, que começam no íntimo, na verdade, de cada um de nós, da criatura humana e espiritual, e o lar é um núcleo, é um espaço, é um ninho sagrado, como nos ensina a religião do terceiro milênio, para que se dispare toda essa transformação para a melhor da humanidade. É verdade. E apoiar o nosso próximo, apoiar o nosso familiar, o nosso amigo, não é fingir que está tudo bem quando as coisas não vão bem, né? Não é fechar os olhos para aquilo que precisa ser mudado. Eu fico pensando assim, a gente percebe isso com mais clareza quando a gente pensa na educação de uma criança, né? Quando um sobrinho, o afilhado, o enteado, o filho, tá pequenininho ainda e tem um hábito que machuca ele mesmo ou o próximo. Por exemplo, eles têm uma fase que eles mordem, né? E mordem como tudo, expressão de qualquer coisa, né? De muito amor, de desespero, de ciúme, de fome, de milhares de coisas, né?
E aí a gente não fecha os olhos para isso, a gente não finge que está tudo bem, a gente orienta aquela criança, a gente fica atento aos sinais, a gente toma as providências e tudo mais, porque a gente se reveste dessa responsabilidade, né? E a gente não acha que, mas é porque eu amo tanto, né? Ele vai ficar chateado, ele não vai entender. A gente, por causa dessas suposições, a gente não deixa de fazer aquilo que é a nossa parte, né? É claro que são outros contextos, né? Guardadas as infinitas diferenças e proporções, a gente precisa pensar sobre isso também, sobre essa responsabilidade educativa. Porque de repente alguém está preocupado, assim, pensando, mas e a paz da minha família? Né? Como é que eu vou manter a paz no meu lar se eu vou enfrentar de maneira tão direta aquilo que precisa ser corrigido? Né? Mas é justamente a paz que nós estamos protegendo quando enfrentamos aquilo que precisa ser corrigido. Né? Porque o contrário não é paz, é silenciamento. São novas violências, novas opressões, é medo e nós temos então esse dever espiritual, né? E de repente alguém está pensando, nossa, mas isso não é raro, não? Será que isso acontece mesmo? Então nós trouxemos alguns dados, olha, o boletim Elas Vivem Liberdade de Ser e Viver, da Rede de Observatórios de Segurança, que foi publicado em março de 2024, traz a seguinte informação: a cada 24 horas, ao menos 8 mulheres foram vítimas de violência no ano de 2023. Então, para cada 24 horas do ano passado, 8 mulheres, pelo menos, foram vítimas de violência em 8 dos 9 estados que foram monitorados pela rede: Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Os dados monitorados apontaram que 586 mulheres foram vítimas de feminicídios. Então, assim, aí uma atenção, não quer dizer que apenas 586 mulheres morreram, mas morreram pelo fato de serem mulheres, né? Então, vem o relatório dizendo, isso significa dizer que a cada 15 horas uma mulher morreu em razão do gênero, majoritariamente pelas mãos de parceiros e ex-parceiros. Eles foram responsáveis por 72,70% das vítimas. Munidos de armas brancas, em 12% dos casos, ou municiados por armas de fogo em 23,75% dos casos. Ainda sobre o tema, a 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Instituto Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, OMV, publicadas em novembro de 2023, entrevistou 21.700 mulheres com 16 anos e mais e apontou que 68% das mulheres brasileiras têm uma amiga, familiar ou conhecida que já sofreu violência doméstica. Essa pesquisa ainda mostra que 3 a cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica e aponta que a violência psicológica é a mais recorrente, 89%. Seguida pela moral, 77%, pela física, 76%, pela patrimonial, 34% e pela sexual, 25%. As mulheres com menor renda são as que mais sofrem violência física, diz o estudo, e cerca da metade das agredidas, 52%, sofreram violência praticada pelo marido ou companheiro. Então, mais da metade receberam esse tratamento daqueles que seriam, teoricamente, né, os seus companheiros, aqueles que as protegeriam, que estariam ao lado delas no respeito, no cuidado, né? E 15% pelo ex-marido, ex-namorado ou ex-companheiro. Existem muitos estudos que fazem, inclusive, uma análise importante sobre como muitas vezes os relacionamentos colocam a mulher como propriedade, né, do homem, e isso faz com que, quando o relacionamento termina, esses ex-companheiros se sintam no direito de garantir que elas não serão de mais ninguém, né? Sendo que nem foram suas nunca, né? São de si mesmos, né? E de Deus, que a todos nós concedeu o direito à vida, irmã Aline. Então, esses números são assombrosos e são uma síntese, e aqui a gente nem trouxe todos os dados a esse respeito, daquilo que se dá. E me chama muita atenção o volume de ocorrências e também como a violência psicológica,
a violência moral, né, essas aplicações que às vezes são mais difíceis da gente reconhecer, como elas são presentes e não podem ser naturalizadas, colocam a vida dessa mulher em risco, a vida dos seus familiares, né, especialmente os filhos, né, fica comprometida por conta de todos os traumas associados à exposição a essas práticas, né? É verdade, olha, enquanto tu lias aí, dá aquela indignação na gente, né? Porque a gente vai observando esses números que são, aqui, friamente números, mas são vidas que foram ceifadas por atos de violência e que muitas vezes a sociedade acaba virando a cara, né? Ou seja, não querendo ver. Hoje, graças a Deus, existem inúmeras instituições que cuidam dessas mulheres que sofrem essas agressões, muitas vezes precisam retirá-las das suas cidades, às vezes até com outros nomes, né? Resguardar a família, resguardar os filhos, para manter a integridade física, moral realmente daquela criatura, daquela mulher que ali está padecendo horrivelmente com todas essas agressões. E uma delas ali que chama muito a atenção é a violência psicológica, que é a mais recorrente, 89%, que muitas vezes ela é aparentemente sutil, começa de uma forma, assim, muito simples, aparentemente, mas que vai prendendo, então, aquela mulher às vontades daquele companheiro que ali está e que, na verdade, está envolvendo num enredo que acaba só por fazer mal a ela, deixando-a presa totalmente nos seus desejos, nas suas vontades e muitas vezes sofrendo então essa violência psicológica. Uma coisa que a gente não pode, em hipótese alguma, aceitar é a naturalização disso tudo, né? Dentro das nossas casas, sempre conversar muito com os nossos filhos, especialmente aí quem está na audiência, que tem adolescentes dentro de casa, é preciso conversar sim sobre estes assuntos, é preciso expor. Claro, vai respeitar-se a idade, é muitas vezes necessário buscar até mesmo de profissionais desta área, né, da área da psicologia, qual é a didática correta, como deve se abordar este assunto, mas ele não pode passar velado dentro de casa. A gente precisa mostrar para as nossas crianças que elas precisam saber se defender lá na frente, quando serão adultas, quando irão entrar, então, em seus relacionamentos, para que a gente possa quebrar este ciclo de violência, quebrar este ciclo de desrespeito para com as mulheres e também mesmo para com os meninos, né, os nossos jovens que aí estão e que merecem, então, toda a nossa atenção. Um outro ponto também, que eu até anotei aqui, é essa coragem que a gente precisa ter, sim, né, de falar, de procurar os recursos que hoje estão aí à disposição, sejam eles os recursos dos órgãos públicos, seja mesmo o apoio desta rede imensa que nós temos hoje, especialmente nas igrejas e a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, de uma forma muito direta, muito receptiva, abre diversos canais, a exemplo do Pela Vida, por meio da internet, em que todas as pessoas são acolhidas, ali numa conversa atenta, com qualidade, sigilosa, né, que as pessoas podem sentir-se, então, bem recebidas. Isso tudo faz parte dessa cidadania que a gente quer, de fato, que impere no mundo, a cidadania do respeito, a cidadania do amor ao próximo, a cidadania em que todos nós vamos nos entender de uma forma muito melhor, com o amor sendo a base de tudo. Isso mesmo, é realmente a cidadania do espírito, para a qual a gente tem que se preparar, né? A cidadania é uma conquista, não é uma concessão. A gente, né, às vezes cresce achando que é assim, né? Alguém me fez cidadão. Tudo bem, existem direitos que estão assegurados, né, por lei, mas é uma conquista, um exercício que precisa de consciência para que a gente compreenda, né, quais são as aplicações dos nossos deveres e dos nossos direitos. Eu quero reforçar esse ponto trazido agora há pouco pela irmã Aline Cassuriaga. Você pode encontrar esse acolhimento, essa segurança espiritual na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Acesse agora facebook.com/religião de Deus e receba esse fortalecimento na sua alma para que você possa seguir em frente, né? Buscar os recursos. Às vezes a gente precisa de forças, né, para conseguir entender o que está acontecendo, que providência tomar, como proteger a nós mesmas e a nossa família. Conte conosco ao longo de todo esse processo. E a irmã Aline ressaltava a importância da coragem. Então eu gostaria de trazer aqui um artigo muito importante, está no blog paivaneto.com, chamado A Mulher no Concerto das Nações. E o irmão Paiva escreveu aqui concerto com S. Ele até colocou esse S maiúsculo ali no meio da palavra, né? Contrariando a convenção. Para quê? Para chamar a nossa atenção, porque ele está falando sobre o concertar. Ele não está se referindo, né, ao concerto no sentido musical.
Então ele diz: a luta pela emancipação da mulher é antiga. Já nos tempos clássicos da Grécia, esse espírito libertário procurava, sob certo aspecto, o seu caminho nos esforços e dificuldades de Lisístrata, com sua greve do sexo, na qual moveu mulheres de Atenas e de Esparta para deter a guerra do Peloponeso, segundo a comédia de Aristófanes. Em 1857, centenas de operárias das fábricas têxteis e de vestuário de Nova York iniciaram um forte protesto contra os baixos salários, jornada de mais de 12 horas e péssimas condições de trabalho. Em 1908, mais de 14 mil delas voltaram às ruas nova-iorquinas, sob o slogan Pão e Rosas, abrir aspas, tendo o pão como símbolo da estabilidade econômica e as rosas representando uma melhor qualidade de vida, fechar aspas, pleiteavam idênticos direitos aos reivindicados pelas trabalhadoras da década de 50 do século XIX. Aproximadamente 130 delas faleceram durante misterioso incêndio. Mas não ficou só nisso a luta. 3 anos depois, também naquela cidade, ocorreu outro trágico acontecimento provocado pelas infernais condições de segurança na Triangle Shirtwaist Company. Em 25 de março de 1911, mais de 140 tecelãs e tecelões, de maioria italiana e judia, morreram calcinados. 21 eram homens. Os fatos foram, em sua dramaticidade, registrados. Criaturas em desespero jogando-se das janelas do prédio em chamas. As manifestações ocorridas na metrópole cosmopolita alinham-se entre os principais degraus para a emancipação da mulher, bem como os esforços de tantas outras. A atitude corajosa delas encontra-se perfeitamente enquadrada nessa exclamação da inesquecível Helen Keller, abrir aspas, a vida é uma aventura ousada ou nada, fechar aspas. É palmar que a famosa ativista social se refere à audácia que impulsiona os vanguardeiros a rever costumes e conceitos ultrapassados, que retardam a evolução das criaturas e dos povos, sobretudo no campo imprescindível do conhecimento espiritual. Ela própria é um modelo constante dessa premissa. Cega e surda, em decorrência de uma doença manifestada aos 18 meses, rompeu barreiras, tornando-se uma das mulheres mais respeitadas da história. O artigo continua e é um artigo muito importante, porque, inclusive, o irmão Paiva aqui, ao citar todas essas mulheres tão combativas ao longo da história, nos mostra que o lugar da mulher na sociedade não é o lugar da vítima, irmão Alain. É o lugar da transformação, do protagonismo, né? O lugar da oportunidade justa, né? Que mulheres e homens devem receber, mas que historicamente é um lugar que tem sido violado. Muitas vezes elas vão sendo empurradas apenas, né, para os lugares de sofrimento, os lugares subalternos sociais e os lugares de exploração e violência. Então é importante que a gente se lembre dessas corajosas, né, que lutaram antes de nós, para que a gente revisite o tema e não naturalize, né? Eu acho que essa é uma palavra que apareceu muito hoje, né? Esse trato tão cruel que tantas mulheres recebem no seio de seus lares, né? Não se naturalize, não se vire as costas, né? Não classifique como algo que seja sutil, imperceptível, disfarçado. É normal, né? né? Que é as normal, mulheres suportam. e que a gente pode ir levando dessa forma, Isso. né? E com isso as mulheres vão sofrendo e que a gente tenha, né? Você lia aqui, eu estava pensando o seguinte, né? Que como conhecimento espiritual, ele vai agilizando essas transformações, para que a gente não tenha essas tragédias se repetindo, para que a gente não tenha mais pessoas perdendo as suas próprias vidas, para que haja uma transformação definitiva dos corações humanos para melhor. Então vem a religião divina difundir ecumenicamente esse conhecimento espiritual, a força que tem o amor, porque o irmão Paiva nos ensina, né, que o amor não é conivência no erro. O amor, ele representa justamente até esse chamativo de atenção, quando é necessário chamar, não é concordar com tudo, né? Então, o amor representa essa força, essa expressão espiritual tamanha que Jesus nos dá a oportunidade da gente promover em prol da nossa transformação e da transformação alheia, para que a gente não tenha mais esses fatos se repetindo em humanidade, para que a gente tenha uma conscientização mais ágil, né, do papel de cada um na sociedade, na promoção do bem, na valorização de todos nós enquanto seres humanos e espirituais, todos dotados da mesma capacidade, todos são dignos das mesmas oportunidades, não somente no âmbito espiritual, mas no âmbito material de avançarem, de se sentirem dignos, melhores,
menores valorosos, né, que têm contribuições valiosas para descobrirem dentro de si e para proporcionarem a todos os seus irmãos em humanidade, independente de crença ou descrença, de etnia, de condição social, né? Todos tenham essa condição espiritual. Então, o conhecimento espiritual é imprescindível realmente para todos nós. Todos temos essa responsabilidade, né? Dessa autorreflexão e daquilo que a gente pode proporcionar de melhor aos nossos irmãos em humanidade, para que nos enxerguemos realmente enquanto espíritos eternos, irmãos em humanidade, para que tragédias como essa jamais se repitam nos nossos destinos. É verdade. E que essa violência, nas suas diferentes faces, não seja parte da nossa cultura. Porque às vezes a gente lida assim, não, é assim mesmo. Esse é o tratamento que se dá, né? Talvez a gente não admita socialmente que a gente está confortável em tratar as mulheres com violência, mas isso muitas vezes aparece, irmão Pedro Rafael, no jeito como a gente educa ou no jeito como a gente convive em casa, né? Então, quando a gente diz assim, não, esse curso não é para você, né? Não, esse cargo não é para você, né? Mas peraí, quem que vai cuidar dos seus filhos se você for trabalhar, se você for estudar? Né? Ninguém está perguntando isso para os homens, né? Quem que vai ficar cuidando dos seus filhos nessa hora, né? E essa deveria ser uma responsabilidade compartilhada, considerando ser espiritualmente a paternidade e a maternidade a mesma função, o mesmo compromisso espiritual. Essas duas contribuições têm, diante da lei de Deus, a mesma relevância. Então, a gente muitas vezes acha normal que as mulheres tenham o seu dinheiro controlado por alguém, né? Os seus documentos guardados por alguém. E todas essas pequenas e grandes violações vão crescendo nessa tensão permanente, nessa sensação de insuficiência, nessa subjugação, né? Então, quando se cresce com alguém medindo o que você veste, o que você vai estudar, até onde você pode ir, isso é uma destruição invisível, né, aparentemente, mas que vai minando a autoestima. A pessoa tem dificuldade, inclusive, muitas vezes, de dizer por si mesma, não dá mais, né? Porque são tantos e tantos reforços que vão sendo naturalizados, né, na família, na comunidade. Isso é muito sério. É muito sério, e a gente aqui debatendo e conversando, a gente vai ver ali a hora que se naturalizou isso. Em que momento isso aconteceu? Aí você vai ver tanto discursos políticos, discursos religiosos que falam dessa naturalização, aonde a agressão a alguém pode ser justificada, a agressão à criança pode ser justificada. E aí você vai vendo todos os modelos de comportamento. Aí eu vou ver e justificar até na Bíblia Sagrada aquele comportamento com a mulher. Porque em alguma passagem lá, a pessoa encontra e pinça, né, fora de contexto, pinça aquele ponto e vai justificar. Olha, por causa disso que está escrito na palavra de Deus, ela não pode ter voz. Ela não pode, ela tem que ter um controle, ela tem que ter alguém que a subjuga. E a gente vai ver ali também, sendo naturalizado, por exemplo, quando no lar você tem o marido, a figura ali do companheiro, que faz alguma coisa, que lava lá uma louça. Aí, nossa, tem que ganhar um prêmio Nobel, ele ia ganhar uma medalha de ouro, sendo que ele contribui na casa da mesma maneira. Mas, de alguma forma, isso foi trazido, incutido na sociedade, esse pensamento. Agora, a gente tem uma chance, o irmão Paiva chamou a atenção quando ele vai destacar o pensamento da Helen Keller, ele vai chamar a atenção dos vanguardeiros que vão mudar esses costumes e conceitos ultrapassados. Isso agora para nós não faz sentido. Quando eu vejo ali, até da pesquisa, a gente vê ali que a maior violência que ocorre nos lares é psicológica, então a gente está falando desses pontos que foram abordados. Olha, ninguém em sã consciência vai querer que a mulher seja agredida, mas às vezes ela está sendo agredida até com palavras. Uma mulher que está promovendo uma amamentação e ela é olhada de uma forma ruim pelas pessoas que estão ali do lado, comentada daquilo ali. Isso é uma agressão. A gente fala que a agressão só é física, não é a agressão, e ali a gente viu, ela se desdobra em várias outras questões. E é imprescindível que a gente converse sobre o assunto. Eu tenho um filho e tenho uma filha.
Então, os assuntos, eles são debatidos da mesma forma para um e para o outro. Por quê? Porque o empoderamento tem que ser para os dois e também o respeito tem que ser para os dois. Só que tem um quesito a mais aqui com relação à mulher. Eu vou abrir a porta para minha filha, eu vou fazer algumas atitudes para ela ver como ela é tratada por mim e ter esse espelhamento quando ela tiver um relacionamento, tiver idade para isso, tiver um relacionamento em sua vida. E como é importante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente pensa em educação dos filhos, né, ainda mais quem tem filhos meninos e meninas, muitas vezes a violência já está ali, né? Quem é que vai lavar a louça, quem é que vai fazer as tarefas domésticas, né? Quem é que vai se responsabilizar pelas tarefas de cuidado, né? Os dois são seres humanos, os dois terão família, os dois terão que saber cuidar de si e da sua comunidade. Quando a gente faz essas distinções, a gente não percebe, por exemplo, que elas pesam muito na condição para continuar estudando, na condição para conseguir concorrer a um emprego decente, a um salário digno, a ir atrás e alcançar os seus sonhos, né? Então é muito importante que a gente se lembre, e por isso Jesus é a nossa grande referência, né? Porque ele nos traz a luz do seu amor universal. E é esse amor que nos ensina a reconhecer em tudo a parte divina e também aquilo que não é divino em nós, né? Então, inclusive nos documentos, na própria Bíblia Sagrada, né? Documentos históricos extraordinários, como é o caso da Bíblia Sagrada, que é sagrada, mas que tem uma parte humana. Ela reflete, em grande parte, aspectos das sociedades em que ela foi produzida, né? Então, o irmão Zadur dizia, né? É preciso saber diferenciar a parte humana da parte divina. E a parte divina é a parte profética, é a parte eterna, é a parte que fala desses bons valores que nós precisamos viver, né? Exercer como filhas e filhos de Deus. Gente, dá pano para manga, é um estudo muito, muito importante. Eu quero dizer, em nome de todos nós e da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que nós estamos à sua disposição. Venha encontrar forças espirituais e o esclarecimento que o Cristo nos traz nas igrejas ecumênicas da religião do amor universal. Venha ser muito feliz. E ao seu coração dedicamos este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.